Você já parou para pensar que por causa de um, muitos pagam? Por causa de um só, muitos perecem. Por isso que Deus, ele corta o mal, é pela raiz. Quando Deus, ele fala ao nosso coração, nos alerta, quando ele puxa a nossa orelha, o melhor a fazer é obedecer. Isso é bíblico. Isso é para quem é para quem não tem escolha e sabe que tem que viver aquilo que prega, viver aquilo que a palavra manda. O mesmo que não pregue ou não faça a obra de Deus, mas que precisa andar em retidão com o Senhor, em obediência, né? Sabe que a obediência traz o livramento e a confirmação do amor, a confirmação da intimidade, né? E da proteção divina. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra do Senhor, eu nunca vou deixar de dizer isso aqui, ela se movimenta. Uma vez que a gente coloca a mão no arado, não tem como mais voltar atrás. Ou você vai ou você vai. Não tem outra direção, não dá para voltar mais. Você tem que ir adiante, em frente. E cada vez Deus, ele vai, sabe, aperfeiçoar aquilo que ele tem com você. De formas diferentes, em ações diferentes. Seja um dia cantando a harpa, seja outro dia adorando com louvores, seja outro dia orando, só orando, seja outro dia chorando, seja outro dia clamando, seja outro dia só de joelhos chorando na presença dele ali, entendendo o teu gemido. Eu não sei como Deus vai fazer na tua vida, como Deus tem feito, mas eu quero te dizer que a tua obediência atrai o livramento não só para a tua vida, como para a vida dos teus também, para a vida de muitos. Isso é bíblico. E o Senhor, ele me deu uma palavra forte, linda, tremenda da sua parte, que me deixa aqui, sabe, com tremor e temor diante da sua presença. Porque eu sei que a palavra dele, ela se movimenta. Para você que crê que está aqui e vai chegar aqui nesse vídeo, sabe e entende que a palavra de Deus se movimenta. Aquele que recebe, aquele que confirma, aquele que crê naquilo que vem do céu, é testificado pelo Senhor e crê, e muitos creem, né? Eu creio que você é uma dessas pessoas que creem naquilo que Deus fala. E a palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 1, em diante vai, capítulo 1, eu quero ler o 3, vai dizer assim: Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vai encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebu, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Glória a Deus pela sua palavra. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Porque ela nos justifica, ela nos livra, ela nos faz obedecer à voz de Deus quando queremos, né? E a palavra aqui vai dizer que o rei Acasias, ele era filho de Acabe. E Acabe a gente sabe que não foi um rei obediente a Deus, não foi uma pessoa, um homem temente ao Senhor. Fez muita coisa que desagradou a Deus, que trouxe só, sabe, rebelião contra o povo de Deus. E ali Deus, ele com o rei Acasias não foi diferente. Ele disse, não vou permitir. E ali ele usa Elias para ir até os mensageiros do rei Acasias, a qual enviou os seus mensageiros para ir até a um deus pagão, né? O nome dele é Baal-Zebu, tá aqui na palavra. E ali Deus, ele, para colocar um fim naquilo ali, porque o povo estava em rebelião contra Israel, né? Deus, para colocar um fim, não, usa Elias, vai lá Elias, usa o anjo do Senhor para falar com Elias e contar o que estava acontecendo. Vai lá, entrega ao mensageiro do rei e diz assim, dessa forma como Deus falou aqui na sua palavra. E ali os mensageiros vai e entrega ao rei aquilo que o anjo do Senhor fala para Elias. E ali o rei, ele se, né? E ali o rei, ele se preocupa em querer saber quem foi o homem que entregou aquela mensagem. E ali eles falam, relatam, né? Como Elias estava vestido, que Elias estava vestido com... Cadê aqui na sua palavra? O rei perguntou como era o homem, no versículo 7, que os encontrou
e lhes disse isso. E eles responderam. Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro, ou seja, era o que marcava Elias, né? Era a sua roupa também. E ali o rei, ele logo disse, né? O rei concluiu, era o tesbita Elias. E ali o que é que o rei faz? Ele é astuto, ele manda um oficial com 50 soldados. E quando eles chegam à presença de Elias, Elias sabia do que poderia vir contra a sua vida. E ali Elias declara uma palavra contra o oficial e contra os 50 soldados. E ele diz assim, e Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Olha o que a palavra aqui relata. Olha o que o Senhor fez aqui, né? Olha o que o Senhor fez através da vida de Elias. Elias declara, né, uma palavra, se sou homem de Deus, Deus assim fará. E Deus fez. E Deus, ele fez. Fez a primeira, fez a segunda, e na terceira vez, o oficial, juntamente com mais 50 soldados, eles sabiam que poderiam, né, ali, perder a vida deles, e ali eles clamam pela vida deles. Olha como eles falam, no versículo 14. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou e desceu com ele e foi falar com o rei, porque o rei queria ele até a presença dele. Só que Elias não ia de todo jeito, sem a garantia de que eles não fariam mal nenhum a ele. Por quê? Porque Elias sabia que só Deus o protegia. Elias só confiava no Senhor. Você está entendendo que há momentos na nossa vida que não há mais como confiar em alguém? Né? Tem tempos que a gente só vai confiar no Senhor. E por quê? Porque era visível, né? O caráter e diante da situação que havia ali, naquela época ali, né? E nos tempos de hoje não é diferente. E Deus trazendo essa palavra, ela está se movimentando na minha e na tua vida. E eu quero te dizer que a tua confiança está no Senhor. E quando a tua confiança está no Senhor, mesmo você com medo, Deus ele vai testificar. Não, vai porque eu sou contigo, não tenha medo. Porque eu conheço teu coração. Conheço, sei da tua intimidade comigo. Deus tinha intimidade com Elias. Você está entendendo? Deus tinha intimidade com Elias, sabia da fidelidade de Elias para com Deus. Deus sabia da fidelidade de Elias com ele. E Elias sabia da fidelidade de Deus com ele. E ali o anjo, olha, mais uma vez, o anjo disse a Elias, o anjo estava com Elias, direcionando Elias através do Senhor. E o anjo diz, acompanha, vai, tenha medo não. Agora não tenha medo não, agora você pode ir. Agora você pode ir. E ele desceu e foi falar com o rei. E lá ele entregou as mesmas palavras que ele entregou aos mensageiros. Que porque ele foi consultar a Baal-Zebu, ele não se levantaria mais da cama. Ele havia levado uma queda, estava de cama. E ele manda consultar Baal-Zebu, pensando ele que ali ele ia ter resposta. Só que Deus chegou primeiro e repreendeu ele e entregou para ele uma sentença por conta da sua desobediência. E eu quero te dizer neste dia, tem gente que Deus está sentenciando hoje por conta da desobediência, porque não ouviu a voz de Deus, porque duvidou do profeta, porque tocou no profeta. E esse profeta é você que chegou aqui. Essa profeta é você que chegou aqui. Amém? Você avisou, você falou, alertou, falou aquilo que Deus mandou entregar e alguém aí não recebeu, além de não crer e não receber. Ainda duvidou, tentou, se levantou contra a tua vida. E Deus viu e Deus não gostou e ele chegou primeiro. Deus chega primeiro na causa impossível a respeito de você, a respeito daquilo que você tem passado. Eu não sei o que é, eu não sei o que foi, mas assim diz o Senhor, esse gigante aí, esse combate, essa peleja que você tem passado, não é sua, é totalmente do Senhor. Você vê que Elias estava com medo. Elias não confiava em nenhum dos oficiais e dos soldados. Mas o anjo do Senhor se apresentou a Elias e disse, vai, porque agora não precisa ter medo. Amém? Tá chegando o fim aí dessa guerra, dessa batalha. Você não vai mais sentir medo. E você vai adiante.
Lá na frente, se você for ler aqui 2 Reis, você vai ver quanta vitória, quanta glória, quanto poder de Deus através da sua palavra. Amém? Se agarra com a palavra do Senhor, porque aquilo que é determinado pelo inimigo, ela não prevalece, não fica de pé. Alguém vai saber que não adianta consultar outros deuses, consultar, sabe, pessoas, a ninguém, nada. Porque Deus, ele é Deus que sabe de tudo. Ele é dono do céu e ele é dono da terra. Amém? Elias, fica firme, fica de pé. Mesmo que você esteja com medo, mas o Senhor te dará a certeza de que essa batalha aí, essa rebelião, ela acabou. Ela está caindo por terra. No nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe.